E uma outra pesquisa revela que mulheres e homens estão mudando de comportamento quando o assunto é a criação dos filhos. Se antes a prioridade era a carreira e o sustento financeiro, hoje eles pensam em tempo de qualidade com os pequenos. Na reportagem da Elaine Cortez, você vai ver que tem muita criança se sentindo abandonada, mesmo quando os pais estão por perto. Uma vida corrida, um tempo sem volta. Às vezes a mamãe demorava tanto que eu pensei que ela nunca mais ia voltar. Eu trocaria, assim, um brinquedo por uma tarde com a minha mãe, eu trocaria um passeio por uma tarde com a minha mãe. E eu acho que as crianças, elas sentem que os adultos não ficam muito perto delas. Relógio e maternidade, que combinação difícil. Afinal, é possível oferecer um tempo de qualidade sem quantidade? É possível abandonar a profissão sem tornar-se uma mãe frustrada? É possível não deixar o trabalho sem frustrar os filhos? Conflitos que passam pela cabeça delas e deles. Você sente meio frustrada, né? O sonho é ser mãe e aí na hora que você consegue, você não tem como dar atenção, né? Se dedicar do jeito que queria. Eu me sentia meio abandonada na hora de conversar. Daniela dava aula quando Bruna nasceu. Você não faz nada direito. Eu nem era uma mãe direito e nem trabalhava, né? Ela abandonou a profissão por 1 ano. Só que aí a situação financeira apertou. Surgiu a oportunidade de montar um pequeno comércio, outro grande desafio. Na minha imaginação, eu teria mais tempo para ficar com elas e teria uma condição melhor. Só que aí foi ao contrário, entendeu? Comércio toma muito tempo, então daí eu me senti mais frustrada ainda. Para a professora virar comerciante, Bruna ficava na casa da avó. Acho que prejudicou um pouco, tanto na escola quanto com a relação pessoal mesmo. Ana seguia com a mãe para a loja. A caçula estava mais perto, mas não parecia. Eu queria, sim, brincar às vezes. E sim, eu sentia que ela estava um pouco mais longe de mim, mesmo ela estando perto. A mais velha, cada vez mais distante. Fui me tornando mais fechada, um pouco triste com essa falta. Eu sentia que eu estava perdendo mesmo não só o controle, mas que eu estava perdendo minha filha mesmo. Daniela é o exemplo de 2 situações típicas da vida moderna. Uma mãe pode estar perto dos filhos sem estar com eles de fato. E se estiver longe fisicamente o tempo todo, também perderá o vínculo. Você se sente incompetente, porque assim, você não consegue fazer nada certo. Você está trabalhando com a cabeça em outro lugar. E aí quando você tenta fugir um pouquinho para dar atenção para o filho, mas você está com a cabeça no trabalho. A matemática é cruel. 24 horas de um dia, menos 12 horas de trabalho. Das 12 que restam, menos 8 do sono das filhas, restam então 4 horas, exatamente o período da escola. Entre as entradas e as saídas de casa, os apelos. Às vezes eu falava que eu tava com dor de barriga, às vezes com dor de cabeça, pra ela ficar mais perto de mim, pra ela prestar mais atenção em mim. A decisão foi radical. Mudei de cidade, eu vim morar mais perto do meu trabalho, reduzi a carga horária do meu trabalho para poder ter a parte da tarde livre para ficar com elas. Hoje eu não preciso mais inventar mais nada, porque ela diminuiu o tempo de trabalho e agora ela tá mais perto de mim. Hoje eu consigo entender que foi necessidade, né? Uma questão de trabalho. Que trabalhar e ter filho é bem difícil. Daniela tem o perfil de mães que fazem parte de 2 recentes pesquisas. Os estudos revelaram que, atualmente, as mulheres que tanto lutaram pela realização profissional se voltam para a criação dos filhos como prioridade, o que não acontecia há pelo menos 5 décadas da mesma maneira, desde o início da ocupação do mercado de trabalho. Hoje, mulheres que trabalham abrem mão do lazer, dos cuidados pessoais, do serviço doméstico e até de horas de sono, se for preciso, para estarem mais presentes.
Para esta terapeuta familiar, as mulheres ainda estão em busca do consenso mais saudável entre vida profissional e familiar. Porque o tempo de qualidade, necessariamente você não precisa deixar de fazer algo. Você pode otimizar melhor o seu tempo, organizar melhor a sua agenda e ter um tempo com o seu filho, mesmo que não tão grande esse tempo, mas um tempo que realmente você possa oferecer a ele afeto, amor, carinho, atenção. Se existe um tempo mínimo, não há uma fórmula, mas precisa ser o suficiente para que haja intimidade. Não precisa de quantidade. Ao meu ver, muita quantidade sem estrutura, eu vejo que é muito pior para a criança. Porque a mãe pode estar em casa o dia todo, mas não com ela. Nunca imaginei que a maternidade fosse me colocar nessa decisão. Quando eu durmo, em vez de eu acordar lá em casa, eu acordo na casa da vovó e a mamãe está trabalhando no trabalho. Laura dormia na casa dela e acordava na casa da avó. Sempre que eu saía da escola, eu sempre queria ver a mamãe. Eu sempre pensava que quando a mamãe chegava do trabalho, normalmente ela já estaria na casa da vovó, só que ela nunca tá lá quando eu chego. Às vezes ela demorava tanto que eu pensava que ela até foi assaltada. Roubado mesmo era o tempo. Para Laura, sobravam alguns minutos para o dever da escola e o fim de semana. Só 2 dias. Entendi. 2 dias é pouco. Eu trabalhava muito longe. Quando voltava, o dia passou e eu perdi um dia com ela. Raquel deixou a carreira. Eu abri mão do trabalho e com ele abri mão do meu próprio dinheiro, da minha independência. Inegociável. Acho que nenhum trabalho me traria esse prazer. Agora dá para acompanhar as atividades do colégio, fazer as refeições juntas, simplesmente brincar. Você conta e eu me escondo. Tá bom. Fecha o olho. E para Laura, hoje, o sorriso diz tudo. Mas não é bom só porque a mãe trocou carreira por maternidade integral. E sim, porque a mãe trocou a culpa pela sensação de dever cumprido. Acabou a culpa, literalmente. Mais do que feliz, eu me sinto muito alegre em ver mamãe. E tantas coisas que a gente passa juntas, meu coração sempre bate gritando, eu quero você, mamãe. Na verdade,